Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagem sem dietas. Eu vivo falando para vocês o quanto a nossa mudança da relação com a comida traz um aumento na nossa qualidade de vida, traz mais prazer, menos culpa, mais leveza nesse processo. E no vídeo de hoje eu vou te trazer alguns exemplos e comprovar para você o que realmente muda quando você tem uma relação mais leve com a comida. Vamos junto? Primeiro, então, o que é relação com a comida? Vamos pensar em um relacionamento, não somente de um casal, mas um relacionamento com as pessoas do seu trabalho, com a sua família, com os seus vizinhos. Não é uma conexão, não é um relacionamento ali, uma troca. Então, relacionamento com a comida tem a ver a relação, a conexão, o contato entre você e o alimento, a comida em si. Isso abre todo um leque para a gente entender que a comida ela vai muito além do nutriente, ela vai muito além dos componentes que estão dentro dessa comida, que é a parte da nutrição. A comida ela tem também a parte social, emocional, cultural, né? Então todos esses pontos vão interferir na sua relação, no seu relacionamento. Então, quando a gente fala de desenvolver uma relação mais leve com a comida, de uma relação melhor com a comida, uma boa relação, está relacionado a comer sem sofrimento, a comer sem culpa, sem medo, sem 8 ou 80, sem pressões, sem regra. E, pelo contrário, uma má relação com a comida é quando esse contato entre a pessoa e a comida traz muito sofrimento, muita angústia, muito medo, culpa, exageros, descontroles excessivos, aquele pensamento muito rígido de certo e errado, bom e ruim. E é assunto para um outro vídeo, mas existem vários motivos que causam essa má relação com a comida, porque são condições em que a comida ela sai desse papel de nutriente e desse papel emocional, social, e ela toma conta da sua vida e tem a função ali de regular todas as suas emoções, que você muitas vezes come por merecimento, porque você realmente precisa daquilo para te dar um conforto, te dar um prazer. Come com culpa, come sem fome, com grande frequência, come até passar mal. Exagera muitas vezes na quantidade, né? Porque daí você passa dos seus limites, você não consegue cuidar disso de uma forma mais leve, entendendo os gatilhos, entendendo os motivos, e aí você entra naquele ciclo das dietas, que começa com uma insatisfação corporal, que você começa a não gostar mais do seu corpo, você recusa aquela sua imagem, e você busca uma restrição, você não consegue manter a restrição, você se sente mais ansiosa ali, querendo aqueles alimentos proibidos. Quando você come, você descontrola, você exagera, você se sente mal, fica frustrada, se sente satisfeita com seu corpo e volta para esse ciclo. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar tudo que você consegue mudar na sua alimentação, na sua vida, tendo uma boa relação com a comida. E aí eu quero trazer o exemplo de uma paciente que ela gosta muito de doces. Ela estava passando por uma fase muito ansiosa na vida dela e ela me procurou para ajudar a entender esse consumo excessivo, porque ela tinha sim o objetivo de emagrecer, ela queria passar por um processo de mudança de peso e ela estava ali pensando que o maior desafio dela era as emoções, a ansiedade e a dificuldade de não ter o doce. Porque quando ela tinha, ela comia muito e ao mesmo tempo, cada vez mais ela tinha vontade de comer. Então é claro que nós possamos a trabalhar vários desses pontos para entender todo o contexto, mas eu quero refinar mesmo essa história e contar um único detalhe da vida dela, né, desse tratamento, em que ela acabou tendo que sair ali em alguma situação e pensou: depois que eu resolver isso que eu tenho para resolver na rua, eu vou voltar e passo nessa lanchonete aqui que tem perto da minha casa, vou comer esse brownie que eu gosto muito para me ajudar, porque eu estou ansiosa, eu não consegui fazer muitas coisas que eu precisava fazer nessa semana e hoje eu vou precisar de um doce e é só o doce que vai resolver isso para mim. Só que ela não percebeu que ela deu um distanciamento desses pensamentos porque ela pensou em comer o doce, que é uma estratégia que a gente usa antes de realmente comer, e ela foi fazer outras coisas que ela precisava para depois ela refletir se era uma boa escolha ela fazer aquele doce, não pelo doce em si, mas se ela realmente estava precisando daquilo naquele momento e como ela ia se sentir depois daquele doce. E aí, voltando para casa depois, ela resolver as coisas ali na rua,
Ela pensou: poxa, eu gosto muito de brownie, eu gosto muito desse doce, mas eu também posso ter ele a qualquer momento. Então não tá uma vontade assim muito grande e que eu precise daquele alimento. Eu quero comer um alimento gostoso, sim, mas não necessariamente esse. Então, já que é um alimento não proibido, que eu tenho acesso a ele fácil e que eu posso comer em qualquer outro momento do meu dia, do tipo até daqui a algumas horas, se eu precisar, ou no período da noite, se eu realmente quiser, eu não vou parar na lanchonete agora, vou para casa, porque eu estou realmente cansada e eu preciso de um descanso e não do brownie. E numa outra oportunidade, eu sei que eu posso comer sem me julgar e sem me culpar. E é claro que isso foi depois de bastante trabalho, né? Da gente realmente se ver ali de uma maneira mais próxima nos atendimentos para ela entender o motivo que o doce estava entrando na vida dela, quais eram os doces, né? Como esse doce estava ajudando ela a enfrentar algumas dificuldades, né? Qual era a relação que ela estava tendo com o doce. E assim ela me trouxe esse retorno depois de algumas consultas de tudo isso que ela tinha passado, da decisão de deixar o brownie para depois, porque ela sabia que aquele brownie não estava proibido. E é claro que ela se sentiu muito orgulhosa de si por realmente conseguir tomar conta dessa decisão. Ela era dona ali, ela que tinha autonomia de decidir, né? Não foi ali uma decisão automática que ela se arrependeu. E ela não ficou feliz porque ela negou o brownie, porque não é essa a nossa intenção, negar a comida. É porque ela realmente entendeu o que ela precisava, o que fazia sentido, o que ela realmente queria e o que não fazia sentido no momento, que talvez ela ficasse até pior com os pensamentos e os sentimentos dela. Então, quando você transforma a sua relação com a comida, quando você desenvolve uma relação mais leve com a alimentação, o processo fica libertador, porque você não precisa mais de regras, ela não tinha nada disso escrito no papel, ela não tinha nada disso escrito em dieta, mas a gente desenvolveu a consciência na alimentação dela, a autoconsciência, o autoconhecimento, para ela ter autonomia, que é um dos nossos princípios no atendimento. Você tomar as suas decisões e não eu tomar por você. Apesar de eu te ajudar a entender e a buscar fazer escolhas mais conscientes, você com você mesma. Claro que eu vou te ajudar, mas essa decisão sempre vai ser sua. E é por isso que nesse processo a gente sempre fala que não tem falhas. E pensem comigo, não é errado ou certo comer ou não comer. A questão é aquilo que fazia sentido para ela e como ela realmente ia lidar com aquilo. Porque comer o brownie naquele momento ia ser sem uma necessidade, sem uma vontade real, comer só por comer. Às vezes ela nem estava sentindo fome, ela estava precisando de descanso e não da comida. É claro que o brownie seria gostoso e que ela continuou gostando do brownie, que isso continuava como uma refeição preferida dela, mas não era necessário naquele momento. E por isso, com o tempo, ela foi aprendendo e se sentindo segura de fazer essas escolhas, que é o grande benefício quando a gente muda a nossa relação com a comida e começa a ver o processo de uma forma mais leve, sem restrições. Por isso que a gente fala que para mudar a sua relação com a comida, você precisa lidar com a comida, você precisa estar em contato com ela. E é claro que para muitas pessoas isso vai ser difícil, e esse contato não quer dizer que você precisa comprar um mundo de chocolates e ter em casa e você vai testar como você vai se comportar. Não é isso. Então eu sempre gosto de deixar uma pequena tarefinha para vocês, um pequeno compromisso. E no vídeo de hoje será em formato de alguns passos. Então o primeiro é você saber se permitir. Você pode, nós podemos comer de tudo. Isso não significa que você vai comer tudo. O segundo é você entender e começar a respeitar os sinais do seu corpo, sem precisar ficar passando vontade, passando fome. E lembrar do primeiro passo, que você pode comer de tudo, e comece a pensar, como terceiro passo, quais alimentos você realmente gosta de comer, quais alimentos você realmente gostaria de comer. E é claro que se você precisar de ajuda, busque uma profissional para te ajudar, te orientar como fazer escolhas mais nutritivas ou como combinar esses alimentos que você gosta muito dentro de uma alimentação saudável. Como quarto ponto, pense em comer com atenção às refeições, porque assim você vai conseguir respeitar os seus limites e aproveitar realmente essa comida. Como quinto passo, lembre-se que comer não é errado, então não tem justificativa de você se sentir culpada pelas suas escolhas.
Ponto número 6 é você entender a importância da satisfação de você realmente comer alimentos prazerosos. Como ponto 7, pense em como você pode comer com mais atenção e mais calma para você realmente respeitar os seus sinais de saciedade. Aquele nível confortável de parar de comer para você não ficar se sentindo estufada e desconfortável. E como último passo é não se punir por nada que saia da sua rotina, porque lembre-se, todo momento é uma oportunidade de fazer diferente. É uma experiência com a comida e eu posso modificar na próxima refeição. Saiba que o mais libertador desse processo é que todos esses passos acontecem de uma forma natural e que você não vai precisar se controlar para chegar nesses passos. E eu conto muito mais sobre essa alimentação, sobre essa forma mais tranquila de lidar com a comida lá no meu perfil do Instagram. Curte esse vídeo, aproveita e me segue lá para você me acompanhar no dia a dia. E na semana que vem, quinta-feira, às 18h23, aqui tem mais um vídeo de como você mudar a sua relação com a comida de uma forma leve, sem culpa, sem dietas e que faça sentido para você.